Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho, gente, nessa aula de hoje, sobre as características do comércio varejista no Brasil. Importante que a gente, como profissional, conheça um pouquinho dessa história para saber o quanto isso evoluiu e o quanto isso exigiu de mudança no comportamento de todos que atuam no comércio varejista brasileiro. Ok? Bom, gente, para a gente ser bem objetivo e não ir muito, voltar muito no tempo, eu quero falar de uma década que foi fundamental na mudança do comportamento de comércio no Brasil, que foi a década em que iniciou a chegada justamente do processo de globalização com mais intensidade no Brasil e quase todo o planeta, certo? Então, na década de 90, que é essa década específica que eu estou falando, até a primeira metade dessa década, o comércio ele tinha uma característica diferenciada, certo? Ele apresentava pequenas características que não diferenciava muito daquele comércio que ainda carecia de uma grande mudança, certo? O capital, em sua grande parte, no comércio, era um capital nacional, certo? Em segundo momento, a concorrência era era pequena e muito limitada a local. Concorrência local, regional, sem muita extensão territorial, certo? Todas as cadeias de comércio, de supermercado, essas coisas, atuavam muito mais nesse âmbito local do que nacional, certo? Quando muito, algumas eram regionais e muito poucas mesmo eram de âmbito nacional, certo? O modelo de gestão era quase todo familiar, certo? Era o pai, o filho, né, tomavam conta da empresa. Era uma gestão mais complexa por ser familiar, certo? O grau de profissionalização era mais baixo ainda. A profissionalização era realmente muito mais carente do que temos hoje. Nós já temos carência hoje, mas naquela época era ainda maior, certo? Então, essa é a primeira década de 90, onde os primeiros sinais de mudança começaram a acontecer, mas somente na segunda parte em diante, que a coisa começou a tomar uma forma mais agressiva de mudança. Aí na segunda metade, começou um grande processo de mudança, né? Aí com a chegada do processo de globalização, com a reestruturação produtiva, certo? Porque a globalização trouxe isso. O que trouxe isso? Trouxe a instalação de novas indústrias aqui no Brasil, indústrias multinacionais que vieram de fora do país. Isso obrigou não só as nossas empresas, certo, a se reestruturarem na questão da produtividade, porque vieram para cá modelos que não eram nossos. Nossos modelos eram mais atrasados. Assim, até voltando um pouquinho no tempo, começo da década de 90, começou a haver uma grande transformação aonde? Numa indústria interessante, na indústria que é também um carro-chefe, a indústria automobilística. Nossos carros, até essa abertura econômica, que foi feita no final dos anos 80, até essa abertura econômica, nossos carros eram realmente carros muito carentes de tecnologia. Ele tinha muito pouca tecnologia embarcada. Eram carros ainda carburados, com sistema de freio precário, segurança nem se fala, entendeu? Com a chegada dos carros importados de países desenvolvidos, obrigou a nossa própria indústria automobilística a começar a passar por transformações essas que até hoje acontecem, certo? Para acompanhar a tecnologia dos outros. Eu não posso ofertar um produto que tenha 3 tecnologias para conviver com um produto que tem 10 tecnologias. Eu tenho que adaptar o meu produto a essa realidade. E o Brasil passou por essa reestruturação produtiva quando chegaram essas indústrias, começaram a se instalar aqui. Hoje nós temos indústrias automobilísticas multinacionais instaladas no Brasil, produzindo muito,
Mas as indústrias originalmente, as originais que estavam aqui no início, antes desse processo, elas tiveram que passar por grande reestruturação. Isso, gente, não se fala só no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma grande mudança nisso. A Ford e a General Motors, que eram grandes indústrias, eram símbolos do poderio americano, elas passaram por processos pesados de reestruturação. Chegaram realmente a caminhar para fechar a fábrica, porque não acompanharam o crescimento, o desenvolvimento do setor, principalmente no mundo oriental, né? Principalmente nos grandes tigres orientais, que começaram a produzir carros de qualidade, com segurança, com uma série de coisas. Isso é um exemplo que eu estou mostrando a vocês, que faz parte do comércio. Tudo se transformou, tudo passou por transformação. Estou falando do exemplo, claro, que é o exemplo da indústria automobilística, que está bem claro para a gente. Dá para a gente olhar os carros e ver que essa transformação aconteceu. Certo? Nessa época também houve o começo de uma estabilização econômica, certo? Com aquela história do Plano Real, que a gente já conhece na história do Brasil, certo? E com o início do controle da inflação, certo? O Brasil começou a balançar para ter essa reestruturação econômica. Mas isso só veio mesmo configurar-se a metade, já no final da década de 90, começo da década seguinte, foi que a coisa começou a tomar uma consistência maior. Nesse período, o comércio começou a sofrer transformações com a chegada da globalização, certo? Uma abertura comercial e financeira, que o Brasil abriu suas portas para grandes negócios com países estrangeiros, e começou a trazer para aqui capital multinacional, certo? Aí veio essa chegada, começou a chegar essa abertura comercial e financeira, promoveu a chegada do capital estrangeiro, certo? Isso exigiu o quê? Que os modelos de comercialização que havia antes e a grande chegada do produto, onde antes o mercado era verticalizado, tinha os grandes e os pequenos, certo? Ele começou a ficar horizontalizado. Todo mundo passou a vender tudo. No comércio, isso foi bem claro. Essa mudança tornou bem evidente, certo? Então isso ampliou o quê? A competitividade. Quando hoje ninguém tem mais exclusividade em vender um produto sequer. Todos têm acesso a vender o que quiser. Então isso gera o quê? Uma mudança muito grande. Quem antes tinha uma loja numa rua que não tinha nenhum concorrente, olha, hoje para a rua tem 3, 4 concorrentes. E ele tem, às vezes, que concorrer com pessoas, com outras empresas que são predadoras. E quem é o principal elemento dessa concorrência? Quem é que vende? Quem é que põe o dinheiro dentro da empresa, gente? É o vendedor, gente. Então, está aí o elemento importante nesse processo. Você que é vendedor, você que quer ser vendedor. E é um processo, gente, que não parou. Essa velocidade, ninguém sabe quando ela vai diminuir, certo? Passou-se uma crise mundial recentemente. Isso interferiu na nossa economia? Não. Nós continuamos crescendo e vendendo, certo? Porque a melhora da qualidade de vida de muitas pessoas geraram mais consumidores, fazendo surgir mais classes consumidoras. Mais classes consumidoras, mais gente a comprar, mais gente no comércio, mais vendedor trabalhando. Certo? Então, olha como a coisa está interligada. Certo? Aí começou também, gente, nessa época, a segunda metade da década de 90, o fim da gestão familiar. É preciso saber, gente, que muitas empresas fecharam por causa desse modelo de gestão familiar. Certo? E outras que não fecharam se adaptaram a esse novo modelo e abriram suas portas a executivos
de gerenciamento, executivos financeiros, para que a empresa sobrevivesse. Certo? E essa gestão familiar mudou muito, ainda existe, mas mudou muito. Ela foi substituída por uma gestão profissional. Foi aí que iniciou-se o modelo da gestão profissional. E ou a gente se adaptava, ou a gente afundava. Esse trem, que a gente chama o trem da globalização, o trem do desenvolvimento, ele é muito veloz. Se a gente não se preparar para pegar ele, a gente perde ele e não sabe quanto tempo ele vai passar de novo. E nós conseguimos pegar. Por isso o Brasil tornou-se um país respeitado, um país economicamente que caminha para uma estabilidade, certo? Apesar das questões que a gente vê claramente aí, que não precisa nem falar aqui, mas apesar disso, o comércio continua com sua pujança, com sua criatividade, com sua inovação, ocupando espaço e desenvolvendo toda essa linha de produção que é a roda que mexe a economia, como eu já falei para vocês. Certo? Ok? Então, no início da gestão profissional, não é só da gestão, é início do profissionalismo. Certo? Começou a mudar muito a exigência. Até aqui o vendedor era um elemento bem menos importante, embora fosse importante, mas ele era um tirador de pedido. Porque não havia uma demanda maior de produtos no mercado. Uma oferta maior, aliás, de produtos. Então, os consumidores tinham pouca opção e tudo. Então, já não tinham muito. Nessa época também, gente, iniciou-se um processo em que se implantou o Código de Defesa do Consumidor, que também mudou muito a visão do consumidor com relação ao consumo, à compra de produtos, certo? Tornou o consumo mais consciente. Vou dar só um exemplo disso. Antigamente no supermercado, as pessoas pegavam os produtos, botavam nos carrinhos simplesmente, sem se preocupar com nada, principalmente com uma coisa chamada prazo de validade. Hoje é tudo obrigatório, hoje as pessoas olham e não compram mais. É uma mudança comportamental muito significativa, embora pareça insignificante, mas é muito significativa. O consumidor está aprendendo cada vez mais a buscar seus direitos e a consumir de forma inteligente. E aí é onde entra o papel desse novo vendedor. Colaborar para que esse consumo inteligente aconteça. Certo? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos ler aqui juntos para a gente dar uma refletida, certo? A partir da segunda década dos anos 90 e até hoje, o comércio varejista passou por uma grande transformação e continua passando. Algumas aconteceram em grande velocidade, tornando a vida do consumidor mais fácil, aumentando a oferta de produtos e locais de compra, assim como instrumentos financeiros facilitadores do processo. Novos modelos de ambiente surgiram e os já existentes passaram por grandes mudanças. Vamos ver aqui, gente, qual foi as grandes conquistas, as grandes inserções na área de comércio nos anos 90, certo? Embora já houvesse antes, mas esse setor ele passou por mudanças muito grandes, certo? Por exemplo, vamos falar de shopping centers, né, que é hoje o top de comércio, hoje o que mais se fala em termos de comércio é shopping centers, certo? Eles surgiram inicialmente nas maiores capitais, certo? E ofereceram uma nova forma de consumir e provocou uma grande mudança no comportamento do consumidor. É um segmento que está sempre crescendo e inovando permanentemente, certo? São os shoppings, que tem algumas características, gente, que é preciso que a gente veja aqui neles, certo? Só um instante. Ok? Vamos ver aqui um pouquinho os números, certo? Dos shoppings no Brasil, segundo a Associação Brasileira dos Shopping Centers. Informações que eu peguei aqui na internet e estou colocando para vocês lerem, certo? Em números até 2014, ainda sem terminar o ano, isso aqui deve ser do começo, né? Então, total de shoppings, 501 shoppings, ok? A inaugurar em 2014, 30 shoppings, né? Número previsto para dezembro desse ano, 531 shoppings. Área bruta locável em milhões de metros quadrados,
13.145.000 metros. Área construída em milhões de metros quadrados, 31,59 milhões de áreas construídas. Vagas para carros, 749 mil vagas. Lojas total, 87 mil lojas. Lojas âncoras, 2.620. Mega lojas, 1.746. Lojas satélites, 75 mil. Lazer, 873. Lojas de serviços, 6.985. Salas de cinema, 2.415, certo? Empregos gerados, hoje, diretos, 856 mil empregos, certo? É quase a população de uma capital. 856 mil empregos. E isso continua crescendo. Esse número que a gente vê aqui de 531, ou de shoppings previstos para 2014, ele está mudando. Só na cidade em que eu resido atualmente, que eu saiba, foram inaugurados 4 shoppings e tem mais 2 para serem inaugurados e mais 2 em construção. Assim, ó, do dia para a noite. Isso é emprego, gente. Isso é mercado para você, certo? Ok? Esses são os números que eu gostaria de passar para vocês. Vamos adiante aqui um pouquinho, certo? Surgiu sempre com uma opção de entretenimento, certo? Até hoje na cidade do interior. Na cidade pequena e até de médio e grande porte surgiram isso, certo? Por quê? Quais são os aspectos interessantes no shopping? Concentração de número de serviço no mesmo local, como cinema, restaurante, além do comércio. Segurança e conforto, facilidade de acesso. Isso é o básico, certo? Eles estão em grande velocidade para a cidade de médio porte no interior, certo? No Brasil inteiro. Isso é uma mudança muito grande. Antes desse período aí, nós tínhamos muito poucos shoppings. Algumas pequenas redes, nas capitais, eram shoppings grandes, mas eram poucos. Hoje você tem uma infinidade, uma quantidade de shoppings. Se você for contar, em cada cidade tem uma quantidade enorme de shoppings que são palácios de consumo, certo? Ok? Vamos lá. As lojas de departamentos, certo? Aquelas lojas grandes, também passou por grandes dificuldades e transformações. A partir dos anos 90, muitas empresas não conseguiram adaptar-se a essa nova realidade e terminaram por fechar suas portas. Exemplo aqui bem grande. A Mesbla, não sei se vocês chegaram a alcançar, uma rede de lojas que tinha no Brasil inteiro. E o Mapping, que é uma rede de lojas muito conhecida de São Paulo, são só dois pequenos exemplos de empresas que não se adaptaram a essa nova realidade, certo? As sobreviventes se adaptaram ao novo modelo de gestão, onde o empreendedorismo e a inovação são fundamentais para a conquista da competitividade. Essa realidade exigiu que as empresas investam em mudanças comportamentais e a exigir de seus colaboradores um maior nível de participação e responsabilidade nos resultados finais. Aqui estamos nós, certo? A realidade que exigiu que as empresas investam em mudanças comportamentais e exigirem dos seus colaboradores um maior nível de participação e responsabilidade nos resultados finais. O nosso papel, o papel do profissional de vendas mudou muito, certo? Ele entendeu que cada vez, quanto melhor capacitado, quanto mais conscientizado o papel dele, melhor para a empresa, melhor para o funcionário. Antigamente a coisa era hierárquica, era rígida. Hoje é uma coisa de que existe uma participação comum de todos. A empresa espera que você contribua calorosamente para atingir as metas que ela espera. Ok? Vamos lá, gente. Outro setor muito interessante, supermercado. Quando se fala em mudança e modernização no comércio, pós anos 90, o segmento de super e hipermercados é referência em vários sentidos. O setor de autosserviço sofreu inúmeros impactos, deixando de ser caracterizado pelo predomínio do capital nacional para uma gestão
por uma gestão familiar e por empresas de médio porte com atuação regional. Até 1990, para você ter uma ideia, só havia uma rede multinacional supermercadista no país. Uma rede somente, até 90. Hoje, existem várias, certo? As mudanças aconteceram em grande velocidade e também muitas empresas que não conseguiram acompanhá-las fecharam suas portas, certo? Vamos lá. Então, gente, esses três setores, eu passo rapidamente, são setores interessantes, são setores importantes no setor varejista. No Brasil, os shoppings passaram por, as lojas de departamentos passaram por mudanças e também o supermercado. Eles ampliaram sua forma de empreender. Eu me lembro que havia pequenas redes de supermercado que hoje se transformaram em gigantes, foram incorporadas por grupos multinacionais que constroem uma rede muito maior de lojas. Certo? Então, o que eu queria que a gente entendesse nessa aula, assim, que a década de 90 foi um grande divisor de águas para a iniciação de um ciclo de mudanças que levaram as empresas e os trabalhadores a um grande processo de transformações, na busca de um novo layout, tanto para as lojas como para o comportamento profissional. Foi o período em que o processo de globalização começou a chegar no Brasil com grande força e ele é o responsável por essas mudanças. Em grande parte ele é o responsável. Todo esse processo atinge e vai continuar atingindo o comportamento de todos os profissionais, exigindo uma nova visão sobre o papel de cada um nesse contexto. Certo? O comércio precisa se profissionalizar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, criando uma realidade de profissionalização muito maior para vocês, certo? Ao término desse curso, vocês vão perceber claramente o que eu estou dizendo para vocês. Essas informações que eu estou dando para vocês é para que vocês percebam aonde vocês estão inseridos e que essas transformações ainda não terminaram e que se você for inserido ou está inserido nesse contexto do mercado varejista, pode ter certeza que você vai ter que acompanhar essas mudanças também. Vai ter que acompanhar essas transformações de uma forma ou de outra. Caso não seja assim, caso você não acompanhe, você está realmente no caminho de ser colocado como uma peça de museu que está ali. Um funcionário modelo antigo que não se adaptou à realidade da globalização. Certo? Então, tudo isso é mudança, gente. E nós estamos inseridos nesse contexto. O vendedor volta a repetir, olha, gente, às vezes é repetitivo as coisas aqui, mas é que eu preciso formatar essa ideia na cabeça de vocês. Deixa de ser um tirador de pedido e deve estar preparado. Certo? O vendedor, por exemplo, deixa de ser um simples tirador de pedido e devem estar preparados para entender e atender o cliente e suas necessidades, passando a ser um verdadeiro consultor. Esse novo perfil exige dos profissionais que atuam ou pretendem atuar no setor um novo pensamento e comportamento muito mais profissional. Vender hoje tornou-se uma profissão onde se deve ter excelentes conhecimentos sobre o que se vende, a quem se vende e como se vende. A venda deve ocorrer em um ambiente de vantagem mútua, comprador e vendedor, sem, no entanto, perder o foco do resultado qualitativo. Então vamos ver aqui, gente, excelentes conhecimentos sobre o que se vende, a quem se vende e como se vende, certo? Essa é uma exigência hoje do novo profissional de comércio. Se fugir a isso, gente, eu estou realmente fadado a não manter meu emprego e a nunca ter uma renda suficiente para me satisfazer, certo? Tornou a profissão muito mais aguçada, tornou muito mais exigente o profissional. Esses que estão vendedores, daqui a pouco eles vão sair do mercado, vão ficar os que realmente são vendedores. Esses ocuparão espaço. Os que não, aqueles que estavam ali porque eu não tenho outra coisa para fazer, eu estou aqui.
vão perder seu emprego bem rapidinho, a menos que se adapte à realidade, que vá atrás de se capacitar, de se envolver, de participar, de mostrar resultados. Aí sim, aí esse fica no mercado. O restante, gente, é sempre bom a gente relembrar, certo? Que o grande problema hoje no Brasil, por exemplo, é a falta de pessoas capacitadas, certo? Por quê? Porque durante muitos anos, como o comércio era muito suscetível à questão da pouca oferta de produtos, o vendedor também sofria essa questão. Ele ficou dentro desse contexto sem se desenvolver, sem crescer. Agora saímos desse contexto numa velocidade boa e temos que correr agora atrás de recuperar o que a gente deixou para trás. Não precisa mais a gente entender o trabalho como uma obrigação ou até como escravidão. Precisa entender o trabalho como uma ferramenta de crescimento, a única que a gente tem. Não dá para fazer de conta que não é com a gente, certo? Nós temos que acordar para essa realidade, certo? O comércio exige cada vez mais pessoas muito capacitadas, muito conscientes, muito envolvidas, para que tudo converja na única razão de existência de uma loja. Qual é a pessoa que é a única razão? É simplesmente o cliente. Sem ele nós não somos absolutamente nada. Tudo que nós vamos fazer aqui é tentar virar a visão de vocês para o cliente interno da sua empresa e o cliente externo. Caso contrário, nós não vamos, de nada vai adiantar todo a transmissão desse conhecimento para vocês. Pode ter certeza que as coisas não vão mudar, certo? E que a gente não vai passar num processo menor que esse. Ele vai ampliar cada vez mais. Formação, informação, educação continuada para o trabalho, certo? Eu vou repetir até que a gente se conscientize. Essas características rápidas que eu passei para vocês aqui de mudança, elas estão inseridas no contexto. Essa dinâmica não muda. Há milhares de empresas produzindo e há milhares de pessoas querendo comprar, certo? E essa produção chega para a gente, para passar para o consumidor. Nessa cadeia nós estamos de frente para o principal personagem da história, que é o consumidor. Não tem outro caminho. Podem ter certeza, gente. É incansável dizer isso para vocês, mas é necessário que vocês coloquem na cabeça de vocês definitivamente isso. Eu preciso me qualificar continuadamente para manter meu emprego, para manter minha capacidade de gerar renda. Ok, gente? A aula de hoje termina aqui. Eu agradeço a vocês estarem presentes aqui com a gente, conversando, certo? Espero que tenha sido boa aula e o resultado final disso seja um bom conhecimento adquirido. Ok, gente? Por hoje é só e até a próxima aula. Muito obrigado.